Tudo bom, gente? Quero aqui deixar uma breve reflexão com vocês. Está lá em Lucas 1, 38. A palavra do Senhor diz assim: Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Maria tem fé na palavra que Deus lhe trouxe através do anjo Gabriel, o portador de boas notícias. Ela já estava comprometida com José, o que significa que já existia um vínculo jurídico válido para que eles se casassem ali em pouco tempo. Um típico noivado judeu ali da sua época. Mas apesar das duras implicações que uma mulher grávida e solteira poderia enfrentar, como a perseguição e a morte, ela se coloca à disposição para que a vontade do Senhor se cumpra em sua vida. E com base na reflexão que eu fiz nesse texto, eu quero deixar três breves reflexões. Que primeiro, que ser usado pelo Senhor é sempre um ato gracioso da parte dele. E Maria tinha plena consciência disso. Quando o anjo se aproxima dela, o anjo diz: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Tudo começa com uma decisão soberana de Deus de resgatar os seus e de usar os seus na obra dele, né? Tudo começa com um ato gracioso de Deus em fazer com que a boa notícia a respeito de Jesus chegue até nós, né? A graça é o ponto de partida e o caminho pelo qual os filhos de Deus andam. Lá em Lucas 1, 47 e 48, Maria estava orando e ela diz: E o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da tua serva. Ela tinha plena consciência que ela era uma serva e que ela precisava de um Salvador. Maria não estava isenta do pecado. E o fato de termos um Salvador nos leva a entendermos que Deus chama e usa pecadores, né? Pecadores que foram alcançados, que foram redimidos, que foram salvos pelo Salvador. E isso é graça, né? Isso nos leva também a andarmos em humildade, né? Sabendo quem nós somos, quem Deus é e o que Ele fez e faz, né? Em nós e através de nós. Ser usado pelo Senhor sempre é um ato gracioso de Deus. Isso ajuda-nos a andarmos em humildade. Ser usado pelo Senhor não significa não ter medo ou não ter dúvidas. Lucas 1, 29 diz assim: Ela, porém, ao ouvir essa palavra do anjo, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa situação. Quando ela ouviu a voz ali do anjo, aquele recado dele, aquela saudação, ela se perturbou no seu coração. Lá na frente, Lucas 1, 34, quando o anjo explica para ela, né, que o Espírito do Senhor iria encobri-la, né, e que ela ia gerar o Filho de Deus, ela disse ao anjo: Como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? Ela tem as dúvidas, ela não entende plenamente com a sua mente como vai se dar esse processo, né, do Filho de Deus nascendo através dela. Ela não entende tudo. Na verdade, até hoje nós não entendemos plenamente como que se deu a concepção de Jesus, mas ser usado pelo Senhor não significa que nós vamos entender tudo, não significa que vamos ter todas as respostas de imediato. É necessário dar passos de fé, é necessário se colocar à disposição do Senhor, mesmo em meio às dúvidas e aos temores, e Maria faz isso. Em terceiro lugar, ser usado por Deus significa ser capacitado pelo próprio Espírito Santo de Deus. O anjo, no versículo 35 desse capítulo, diz: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Para sermos usados por Deus, precisamos do poder de Deus em ação em nós e através de nós. Precisamos da ação do Espírito Santo. É um pouco diferente daquilo que Maria viveu, mas tem as suas similaridades, porque o próprio Jesus, quando enviou os seus discípulos, disse que eles iam receber poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, lá em Atos 1:8.
Não se faz obra de Deus sem o poder oriundo do próprio Deus. Não é a nossa inteligência, não é a nossa sabedoria, não é a nossa perspicácia, não é o nosso carisma, é buscando ao Senhor, buscando sermos cheios do Espírito Santo de Deus, que nós vamos ser verdadeiramente capacitados para sermos vasos de barro, mas vasos úteis na obra do próprio Deus. Queria deixar algumas perguntas como forma de aplicar essa breve devocional. Você tem se colocado à disposição para ser usado por Deus, como Maria, que está a serva do Senhor? Você está realmente disposto a enfrentar oposição e rejeição para ser usado por Deus? Você tem tido fé que Deus pode usar pecadores como eu e você para o cumprimento dos seus propósitos? Você precisa se dispor mais ao Senhor e se preocupar menos com o que outras pessoas pensarão de você e ter mais fé que Deus pode agir através da sua vida? Você tem sido orgulhoso, acreditando que a obra está sendo feita pelo seu próprio poder? Aqui fica uma oração como sugestão para você. Pai, aumente a minha fé para que eu creia no teu poder de me usar para a tua glória. Mude o meu coração para enxergar a cada dia que eu e o meu ministério são frutos da sua graça. Mude o meu coração para que eu esteja disposto a pagar o preço que for necessário para cumprir o que tu tens para mim. Muda o meu coração para que te busque cada vez mais e que, cheio do teu Espírito, consiga ser um vaso mais útil em tuas mãos. Meu Senhor, aqui está o seu servo, que a tua vontade soberana se cumpra em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, se coloque à disposição do nosso Senhor para ser usado por Ele, aonde você estiver. Fica na paz.